Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, né? Agora um pouquinho mais do que 22 horas de sábado, né? E daqui a pouco estamos chegando aí um domingo e os nossos dias têm passado rápido, né? Quem diria que nós já estamos a caminho do final de fevereiro? Ontem estávamos aí em festa de fim de ano e nós já estamos chegando ao final de fevereiro. E aquele tão famoso novo normal que as pessoas falavam, que as pessoas, né, patrocinavam nas redes sociais, de que iria acontecer um novo normal depois dessa pandemia, que não se acaba. Na verdade, essa pandemia não se acaba. Não acontece. Aqui na palavra de Deus, meus irmãos, ela diz aqui em João 15, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já sabeis, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Bem, pessoal, deixa eu falar aqui com vocês. Eu não iria gravar o vídeo agora. Eu tinha feito um projeto de amanhã, domingo, né, sentar para gravar o meu vídeo. O último vídeo que eu gravei, né, o áudio não ficou bom devido ao vento, embora dava para se acompanhar, mas ficou bem assim, com vento, não ficou legal. E eu não fui no monte, porque eu tô com uma carga horária, com alguns compromissos por enquanto ainda, que tá me tirando um pouquinho do tempo e me deixando um pouquinho cansado. Então eu não iria gravar nesse horário, tá? Porém, eu estava ali tomando minha ducha antes de dormir, e Deus trouxe uma mensagem no meu coração para mim poder compartilhar com os senhores, né? Porque os vídeos que nós procuramos gravar aqui não são vídeos que nascem de um estudo bíblico, de um mestre da teologia, um mestre da oratória, mas sim vídeos que nascem verdadeiramente de uma direção de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem que Deus trouxe, né? Esse news que Deus trouxe agora, que falou no meu coração. Foi muito forte. Eu nunca tinha recebido e nem visto isso que eu vou compartilhar com vocês da forma que Deus me trouxe agora.
né? E eu queria gravar logo esse vídeo, ou ia deixar anotado, mas eu vou fazê-lo agora. Senhores, eu estava na minha ducha ali e Deus me falou sobre essa mensagem de João 15, que está, né, João 15, ele fica entre João 14, né, claro que Jesus fala, Jesus conforta o discípulo, promete o Consolador, e lá no capítulo 16, onde ele fala da missão do Consolador. Na verdade, Jesus, nessa passagem, estava ali batendo um papo, conversando com os seus discípulos, dizendo para ele, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Né? Talvez os discípulos tinham a preocupação que quando ele falou que iria voltar para o Pai, ele iria deixar os seus discípulos sozinhos. Mas ele disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. Né? E quando nós recebemos esse Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo nos liga a Deus. O único que pode nos ligar ao propósito, à vontade de Deus, é o Espírito Santo. Por isso que no livro de João 15 ele fala, né, que Jesus é a videira, e o Pai é o agricultor. Eu estou aqui pensando, videira é aonde nasce a uva, não é isso? Né? Videira é onde nasce a uva. E Jesus, ele se compara à videira e nós somos ramos. Né? E qual é o processo que se dá à uva para ela virar um vinho? Para ela se virar o suco de uva, o vinho, né? A uva é amassada. A uva é amassada. Né? Antigamente, na época da manufatura, né, que não tinha a industrialização como nós temos hoje em dia, que tudo é industrializado, tem máquinas para tudo, era usado até os homens pisando na uva. Botava-se dentro lá de um tonel e as pessoas pisavam a uva para que viesse se extrair dali aquele líquido, né, depois fermentado, tornasse aquele vinho. Então, nosso Senhor Jesus, né, ele se compara à videira verdadeira. E todos os que, né, todos os frutos que nascem ali dele, pessoal, né, aqueles que se colocam à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo, para que eles venham dar frutos, é necessário que eles venham amassar suas vontades. É necessário que eles venham amassar, né, mortificar aquela velha criatura, as suas vontades, né, neste mundo. Porque quando você pega lá a epístola de João, né, lá no finalzinho da Bíblia, você lê lá o amor a Deus e o amor ao mundo. Aquele que diz que ama a Deus, mas ama esse mundo, mas vive nesse mundo, que verdade é nele? Então, o que eu gostaria de chamar a sua atenção, baseado nessa palavra que ele diz, que aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá muito frutos. Você pode ver que os frutos do Espírito Santo é o que leva verdadeiramente as pessoas a um caráter divino, ao caráter de Deus. Porque existem os frutos do Espírito Santo e a obra da carne. Então os servos de Deus, né, que recebem esse Consolador, que recebem esse Espírito Santo, a Bíblia fala em Atos 1, a Bíblia fala, lá está bem claro o que diz lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então o Espírito Santo
me leva a ser no meu caráter, no meu jeito de ser, na minha postura, isso sem forçar, tá, meus irmãos? Né? O Espírito Santo nos leva a ser o sal da terra e a luz do mundo. Olha para uma pessoa que é verdadeiramente nascida de Deus, que tem o Espírito Santo. Ela é diferente. É diferente. E é aí que eu quero entrar nessas comparações que eu vou falar para vocês agora sobre Ló e Abraão. Deus chamou quem? Deus chamou Abraão para um propósito. Quando Abraão saiu lá da sua parentela, sem saber para onde ia, porque Deus ainda ia lhe indicar o caminho, e ele deixou tudo para trás, ele saiu para um propósito. Você veja que quando a pessoa sai para um propósito de Deus e com Deus, ela tem foco, ela tem objetivo, porque ela está saindo com um propósito de Deus. Ela tem itinerário. Mas você pode ver que Ló, que saiu lá com Abraão, ele não saiu com o propósito de Deus. Talvez por causa do seu tio, né, ter uma vida próspera, ter muitas coisas, talvez ele achasse que Abraão, né, até então Abrão, estava saindo dali a negócio. Bem, eu vou fazer negócio em outra terra. Então ele saiu junto com seu tio, mas não saiu com o propósito de Deus. Aí você vai ver aqui a sequência de problemas que aconteceu com Ló na sua trajetória, ao lado de Abraão. E quando você tem uma pessoa sem propósito de Deus do seu lado, essa pessoa só vai lhe dar dor de cabeça, como foi Ló para Abraão. Primeiro, a briga entre os pastores, de Ló com Abraão. Depois, Ló escolheu um lugar para ele morar lá, né, que foi Sodoma e Gomorra. E quando houve a guerra lá dos 4 reis contra os 5, quem é que foi levado cativo da cidade? Ló. E talvez Deus já estava fazendo aquilo, permitiu daquilo acontecer, de Ló ser levado cativo daquela cidade, Deus já tirando Ló daquilo, porque aquela prevaricação, aquela orgia daquela cidade, não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Já vinha acontecendo, já vinha desagradando a Deus. E Deus permitiu que Ló fosse levado por aqueles reis. E quando Abraão foi lá e resgatou Ló, entendeu? O que Deus estava querendo dizer ali é o seguinte: Ló, fica com seu tio, entra no meu propósito. Mas Ló voltou para onde? Voltou para Sodoma e Gomorra, aonde veio lá haver a destruição da cidade, e era para Ló também ser destruído com aquela cidade, porque ele morando naquela cidade, quando Abraão interrogou a Deus, dizendo que Deus iria destruir o justo com o iníquo, Deus disse: olha, se eu ver 10 justos nessa cidade, eu não destruo ela. E Ló morava lá com sua família. Então nem Ló, diante dos olhos de Deus, era justo. E a Bíblia fala que Deus lembrou de Abraão. Está na Bíblia, leia a Bíblia. Que Deus lembrou de Abraão e fez Ló sair daquela cidade. E quando ele saiu daquela cidade, ele não foi para o lugar onde os anjos tinham determinado para ir. Ele deu uma desculpa, porque toda pessoa que está fora do propósito de Deus, ela sempre está dando desculpa para que se manifeste a vontade dela, e não a vontade de Deus. Aí ele foi para aquele lugar onde, né, não havia propósito de Deus. Aí quando chegou lá, o que aconteceu? O problema dele, de lá as filhas embriagarem ele, e as 2 filhas deitar com ele, e nascer
aquelas duas nações lá que vieram a ser inimigos do povo de Israel, né? Duas nações nascidas do incesto, né? Do pecado. Então, olha, meus irmãos, como é grave a pessoa que vive fora do propósito de Deus. E eu digo para vocês uma coisa, meus irmãos, não são poucos os que estão aí pendurados aí em placas de igrejas, entendeu? Fora do propósito de Deus. Olha para a vida deles. Estão sempre em cativeiro de um problema, cativeiro de uma situação, entende? Sempre envolvido com seus pecados capitais. Não conseguem produzir frutos, como João 15 fala, que todo ramo que estando em mim, meu Pai limpa. Aqueles que estão ligados com Deus através do Espírito Santo, naturalmente as coisas acontecem. O livramento, a libertação. Deus provê o pão de cada dia. Ele não anda preocupado, ansioso, inquieto, porque o próprio Deus se incumbe de fazer com que ele dê frutos. Essa que é a realidade. A pergunta que eu deixo para os irmãos é o seguinte: você está seguindo, né, o Deus de Abraão, ou você está seguindo um Deus que é seu também? Porque Ló seguiu o Deus de Abraão, foi lá seguindo Abraão no propósito que Deus tinha com Abraão, mas ele pouco estava ligando para aquele propósito. Havia um negócio ali. E talvez, entendeu? Até porque existem muitas placas de igreja que incentivam as pessoas a seguir Jesus por um negócio. Elas dão um dízimo por causa de um negócio. Elas dão oferta baseada em um negócio. Se eu dar 100, eu vou ganhar 1000. Se eu dar esse dízimo, o Senhor vai abrir a janela dos céus e vai derramar bênção sem medida, de maneira que eu venha ter minha casa, a melhor casa da rua, a minha mansão, que eu venha ter o meu carrão, que eu venha ser melhor do que todo mundo. Eles entendem que dar frutos é isso, que dar muito fruto é isso. Se eu estou prosperando, eu sou o mais salvo dentro da igreja. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque se Deus, pessoal, quisesse o seu povo próspero, ele não teria prometido um novo céu e a nova terra. Ele não teria profetizado que esse mundo que nós estamos vai acabar em fogo. Eu acredito que aquele plano piloto, aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra lá, foi um plano piloto para o que vai acontecer nesse mundo. Porque esse mundo vai ter um fim. Esse mundo vai ter um fim. Só que só existe uma forma de você, eu, nós sermos salvos do juízo final do lago que arde com fogo e enxofre. Sabe qual é a forma? Se nós recebermos e aceitarmos a proposta de Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Entende? Porque Ló tinha tudo para ser um homem abençoado, ao lado de Abraão, seu tio. Tinha tudo para poder ele aparecer na história da Bíblia de uma outra forma. Mas ele aparece da forma mais vergonhosa que se possa dizer, sendo o sobrinho de Abraão, que aparece como um homem abençoado, um homem de fé, pai da fé, né? Pai da fé,
que dali nasceu o povo de Israel. Então, quando Jesus fala lá em João 15 de permanecer nele, ele nos convida a uma nova vida. Tá certo? Meus irmãos, eu quero dizer para você uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Tudo diz. Eu tô com o tempo aqui um pouquinho avançado. Hoje nós vamos avançar um pouquinho em cima. Tudo está acontecendo nesse mundo. Você que é de outro estado, você tem acompanhado aqui o que aconteceu aqui numa cidade nossa aqui serrana, com o nome de Petrópolis. Mas ontem eu estava vendo outro vídeo, né? Eu até pensei que era aquele vídeo que estava passando, era aqui de Petrópolis, porque eu estava vendo um vídeo ontem de uma rua cheia de água, passando de uma enxurrada, levando carros, e eu pensei que era aqui de Petrópolis. Eu abri o vídeo para ver, era da Alemanha. Semelhante mesmo, a mesma coisa que aconteceu aqui em Petrópolis, aquela rua vindo cheia de carro, na Alemanha também aconteceu a mesma coisa. E em muitos países estão acontecendo a mesma coisa. Chuvas torrenciais. O que diz lá Lucas quando fala do fim, do princípio das dores. Coisas espantosas acontecerão. Coisas espantosas tipo o milímetro de águas que era para cair em 30 dias, caiu em 6 horas. E as pessoas estão como? Eu estou aqui, é musiquinha ali, é bebedice, é farra, entendeu? Ninguém quer nada com Deus. E Jesus virá como ladrão da noite. Eu falava para a minha esposa hoje, esse povo, eles não sabem o que os aguarda, que se chama anticristo. Breve, esse anticristo vai se manifestar. E ele vai mostrar a esse mundo, os dias mais tenebrosos que as pessoas irão viver. Se entregue para Jesus enquanto há tempo. Você que é um servo de Deus, viva na verdade com Ele, se converta e seja cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.